Se coloque de pé com muita alegria. Quero te convidar por esse breve momento. Você fecha os seus olhos e diga assim: Senhor Jesus. Diga mais forte: Senhor Jesus, nessa noite eu quero ver a tua face nesse lugar. Tem liberdade no nosso meio e fala, Pai, aos nossos corações, porque ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória. Amém. Aplauda o Senhor o mais forte que você puder. Nós precisamos botar essa alegria no louvor ao Senhor. Amém? Vamos cantar. Eu tenho certeza que você conhece essa canção. Ela é uma oração e você pode fazê-la nesse momento no nome do Senhor Jesus. Diga o mais forte que você puder a Ele. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Que dele, por ele, para ele são todas as coisas. O que dele, por ele, para ele são todas as coisas. Vamos dizer esse refrão como um grande coral que louva o Senhor com alegria. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. As riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos. Quão profundas riquezas, saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos. O Senhor, todo o nosso louvor é para Ti, Jesus, e ao Senhor toda a honra e toda a glória, Pai. Seja o Senhor recebendo o nosso louvor e a nossa adoração. Oh Deus, suba a Ti como uma oferta de aroma suave, Jesus. A Ele a glória, para sempre. Amém. A Ele a glória, a Ele a glória,
Louvado seja o teu nome, Jesus. A palavra de Deus, o apóstolo Paulo, ele vai declarar o seguinte: quem conheceu ao Senhor? Quem foi que deu a ele para que lhe seja exigido algo? Quem sondou e conheceu a mente do Senhor? Ninguém. Mas ele declara: ao Senhor toda a honra, ao Senhor toda a glória, ao Senhor todo o louvor. Quantos creem nisso? Digam amém. Amados, nós estamos aqui nessa noite para prestarmos culto ao nosso Deus e para rendermos a Ele poder, honra e glória. Diga comigo: poder, honra e glória. É isso que o Senhor ele espera receber de nós. Você pode fechar os seus olhos? Nós podemos mais uma vez ter um tempo de oração. Senhor, a Ti todo louvor, a Ti toda adoração, Pai. E ao Senhor todo lugar de honra no nosso meio, papai. Nós queremos sentir o Teu fogo santo nesse lugar. Nós queremos, Pai, poder declarar que o Teu nome verdadeiramente está sendo adorado, exaltado no meio da igreja, Pai. Não é o nosso desejo que outro nome, Pai, apareça. É o nosso desejo que o Teu nome seja glorificado, que o Teu nome seja exaltado, que nessa noite as feridas de alma sejam curadas, que aqueles que estão no cativeiro espiritual ou do pecado sejam libertos, que toda mente dividida caia por terra no nome do Senhor Jesus. Esse é o nosso desejo, Senhor. Mas ainda que nada disso acontecesse, ao Senhor nós entregamos toda a honra, toda a glória e todo o poder sobre as nossas vidas. Amém e amém. Você pode se assentar, querido, querida, por um instante. Graça e paz, igreja. É muito bom estarmos aqui hoje, todos juntos, para cultuar ao nosso Senhor. Então, que você seja muito, muito bem-vindo. Tem alguém aqui que está nos visitando pela primeira ou segunda vez? Se puder estar se colocando de pé. Acho que tem uma moça ali. Ninguém? Amém. Mas que todos nós sejamos muito bem-vindos. Aqui nós somos uma igreja que ama a Deus, abençoa pessoas e alcança a cidade. As nossas programações continuam normalmente essa semana. Na terça-feira, às 19h30, nós temos o nosso culto de oração aqui na Igreja Central. Na quarta-feira, às 19 horas, nós temos o nosso culto em Laranja Lima e também em Vila Seac. Durante a semana, nós temos células. Tem alguém aqui que ainda não participa das células? Levanta a mão, por favor. Então, vocês estão convidados a passar hoje, ao final do culto, nosso stand das células para obter mais informações. E se alguém aqui está nos visitando, mas não ficou de pé, que você possa também estar passando no stand. Hoje nós temos uma surpresa para os nossos visitantes, um café. Então, que você passe por lá. Amém? No domingo pela manhã, às 9 horas, nós temos a nossa escola bíblica dominical. E às 19 horas, o nosso culto de louvor e adoração. No próximo sábado e domingo, nós estaremos comemorando o aniversário de Vila Seac. Então, estão todos convidados. Lá vai ser sábado à noite e domingo pela manhã, com o pastor Wallace. E ele também estará aqui conosco no domingo à noite. Então, todos estão convidados a celebrarmos juntos o aniversário de Vila Seac. E a igreja pode se colocar de pé. E juntos eu convido vocês a fazermos a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amados, eu
Vou pedir ajuda de alguém para trazer aqui a nossa cesta da coleta das ofertas. Você que se preparou pode trazer até o altar o seu dízimo, a sua oferta, possa entregar ao Senhor. Mas eu faço questão de reforçar aquilo que nós declaramos na parte da manhã. O que mais importa para o Senhor é um coração derramado na presença dEle. Amém? A maior oferta que nós podemos ofertar ao Senhor é o nosso coração. Eu digo isso, vou repetir, não há pior pobre do que aquele que só tem dinheiro no bolso para entregar. E não há ninguém tão pobre que não possa ofertar algo ao Senhor. Então você, meu amado e minha amada, que se preparou com o físico, que você traga até o altar do Senhor. Agora você que porventura não se preparou com o físico, não pôde se preparar, você oferte o seu coração ao Senhor com muita alegria. Amém? Ele exaltado, o Rei exaltado no céu, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado o seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Vamos dizer, ele é o Senhor. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Exaltado, o Rei exaltado no céu. Senhor, nós te exaltamos nessa noite, Pai, e rendemos, Senhor, também ao Senhor como uma forma de exaltação, Senhor, um pouco do muito com o qual o Senhor tem nos abençoado, Pai. Obrigado, porque em cada casa, Pai, há a tua providência e a tua provisão, e porque o Senhor tem sido bondoso conosco, Pai. Multiplica, Senhor, esse recurso, seja esse recurso físico, seja esse recurso espiritual, Pai, que aquilo que tem sido ofertado pela tua igreja diante do Senhor, Pai, seja multiplicado, Papai, e que seja esse recurso, Pai, para a manutenção da tua casa e para que a tua obra avance, Papai. Fica conosco e nos abençoa no nome de Jesus. Amém. E amém. Glória a Deus. Amada igreja, você está feliz no nome de Jesus, sim ou não? Então diga amém, se você estiver feliz. Amém. Diga glória a Deus, se o Senhor está neste lugar. E nós estamos cantando hoje talvez algumas canções que você conhece bem, que fazem parte da nossa história, fazem parte da igreja do Senhor. Quem aqui não conhece essa canção que diz a Ele a glória? Quem aqui não conhece aquela canção que diz Ele é exaltado? Porque essas são verdades da nossa
realidade enquanto igreja. Amém? Eu não sei se você sabe, mas na história do metodismo, ela é marcada não só por John Wesley, havia também Charles Wesley, e eles eram irmãos. Enquanto John Wesley ele era responsável pela teologia da igreja, enquanto pastor, Charles Wesley ele se preocupava em escrever canções que falassem diretamente com a crença da igreja, com a nossa confissão de fé. E eu quero te dizer, certamente, nós estamos cantando aquilo que nós acreditamos. Você está cantando que você acredita que o Senhor pode ser louvado, amém? Que Ele deve ser louvado. E nós declaramos também que o Senhor ele está nessa noite, nesse lugar. E nós estamos aqui para adorar ao Senhor. E essa canção você conhece, vamos declarar esse refrão, amém? Desculpa, erro meu. Desculpa. Já me perdi no tom. Passando vergonha. Bate o sol. Ajuda aí. Isso. Vocês conhecem a igreja? Pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Vamos dizer mais uma vez? Só pra te adorar e fazer o teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Vamos ser a Ele. Jesus, em tua presença, reunimos aqui, contemplamos tua face. Diga mais uma vez, Jesus, em tua presença. Jesus, em tua presença, reunimos aqui, contemplamos tua face e rendemos a ti. Pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagava agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer o teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós só pra te adorar, Senhor. Só pra te adorar e fazer o teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Aleluia, todo louvor e toda honra ao teu nome, Senhor. Seja o Senhor exaltado, glorificado no meio da tua igreja. Na cidade do nosso Deus, sessão monte, alegria de toda terra, grande
Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Nosso desejo, Senhor, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra, e só tu és o Deus eterno sobre toda a terra, e só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Diga a ele assim: queremos o teu nome engrandecer. Se você pode, leve a sua mão mais alto que você puder. E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Só o Senhor é, só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus sobre a terra e sobre o céu. Só o Senhor é Deus. Você pode declarar que só o Senhor é Deus? Pode abrir a sua boca e glorificar o Senhor, que essa é uma noite para glorificarmos ao nome do nosso Deus. Ele que se faz presente neste lugar, Ele que derrama o Espírito Santo neste lugar, Ele que nos convida a navegarmos na presença dEle. No nome do Senhor Jesus, exaltado, glorificado, santificado seja o Senhor. Sabe, igreja, essa é a dificuldade de colocar às vezes o pastor para ministrar. Aí, em vez de ministrar, a gente quer pregar, Ellen. Mas que jeito? Essas músicas, as músicas da infância, que aproxima de Jesus. Aí erra o tom. Mas, amados, o Senhor está neste lugar, amém? Vamos dizer a Ele assim: eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Mais forte que você puder, igreja, declara: eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Mais forte que você puder, com todo o seu coração. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste, e Senhor, e enche-me de novo.
Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Senhor, o nosso desejo é te adorar, Jesus. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Adore Ele, igreja. Ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Eu navegarei. Ô Senhor, é o nosso desejo, Pai, mergulharmos mais profundamente nesse oceano da Tua presença, Pai. É o nosso desejo, Pai, de conhecermos mais profundamente, Senhor. Nós não queremos, Pai, nós não queremos, Senhor, as águas rasas, Pai. Nós não queremos, Senhor, as águas, Pai, nos tornozelos. Nós não queremos, Senhor, as águas nos ardelhos, nos joelhos, nos lombos. Nós queremos águas mais profundas, de mais intimidade na Tua presença, mais intimidade com a Tua palavra, mais intimidade com o Senhor, Deus. No nome de Jesus, permita-nos, Pai, mergulharmos na Tua presença. O Senhor é o Deus que nos resgatou, é o nosso resgatador, é o Deus que nos livrou da morte, é o Deus que nos deu a vida eterna, e nós queremos mergulhar na Tua presença, sentir o Teu Espírito, sentir-nos ligados ao Senhor, Papai. No nome de Jesus, toma o Teu lugar de honra. Toma o Teu lugar de honra no meio da Tua igreja e no coração e na mente do Teu povo, Pai. No nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aplauda ao Senhor, igreja. Aplauda o mais forte que você puder no nome de Jesus. Você pode se assentar, querido, querida. Amados, no domingo passado, nós estamos dando continuidade a uma série de mensagens que tem por título o DNA de Deus.
nós já falamos aqui sobre caráter, nós falamos aqui sobre comprometimento, nós falamos aqui sobre competência no domingo passado. Obrigado, meu amor. Pode vir aqui, Vitor. Tá com medo? Louvado seja. Karina, eu dei esse tapinha nele, mas foi com carinho, tá? Não foi para machucar, não. Depois alguém briga comigo. E na semana passada, então, nós falamos sobre competência. Sobre ofertarmos aquilo que nós temos de melhor ao Senhor, de entregarmos a Ele o que nós temos de melhor. Estávamos aqui, amém? Recebemos essa palavra. Cadê? O Emerson está por aqui? O Emerson está aqui. Ana Paula está aí, Ana Paula? Ana Paula está ali, né, Ana Paula? E a Ana Paula, ela estava aqui na pregação, Ana Paula? Estava trabalhando com as crianças no Meto Kids. Ana Paula, sem ter ouvido a mensagem no domingo, ela mostrou essa competência, esse carinho pelo reino de Deus e pelo pastor também na prática. Ela sabia que aquele cálice que eu usava aqui era meu, eu trouxe de casa. Porque a igreja tinha um e esse um quebrou. Uma vez que uma pessoa foi buscar água, tropeçou no bicicletário e quebrou. Então eu trouxe de casa um. E a Ana Paula sabia disso. E aí a Ana Paula foi e comprou esse cálice lindo e doou para a igreja. Falou, pastor, é para o Senhor beber água. Glória a Deus pela vida da Ana Paula. Amados, eu falei, tão importante quanto quem prega é quem cuida de um copo na casa do Senhor. Tão importante quanto quem louva é quem recolhe um papel de bala. E eu fico feliz, eu louvo a Deus, que nós temos tido uma igreja que na sua maioria tem entendido que o comprometimento com o reino vai além de um domingo à noite, vai além de um domingo de manhã, mas é algo que nasce no coração, que se estende pelas mãos, pelas palavras, pelos pés. Amém? Que nós continuemos uma igreja comprometida com o reino de Deus, no nome do Senhor Jesus. E hoje nós vamos falar sobre o que, Júnior? A gente falou sobre caráter, comprometimento, competência. Hoje a gente vai falar sobre, fala bem alto, comunhão. Comunhão. Ruth, cadê a Ruth? Como que é comunhão, Ruth? Que você ficou pensando hoje de manhã? Você lembra ou não? Koinonia. A comunhão da igreja. A koinonia da igreja. Vocês lembram? Alguns mais experientes de inclusive um ministério. Koinonia. Quem lembra já passou dos 35. Quem lembra entregou a idade. Ministério Koinonia. Eu não sou tão experiente assim, mas eu lembro também do ministério Koinonia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia comigo. Na palavra de Deus que se encontra no livro de Salmos, capítulo de número 133. Salmos 133. Eu disse de manhã, é outra pregação, é outro tema, é o mesmo tema, mas é outra pregação, e nós estamos aqui mais uma vez para louvarmos ao Senhor, para bendizermos o nome de Jesus, e o Salmo 133 é o salmo da nossa meditação, texto da nossa meditação. Encontramos, amém? Diz assim, como é bom e agradável quando os irmãos vivem em comunhão. Quão bom e agradável é estarem unidos os irmãos. Deixa eu ver como está aqui.
Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como óleo precioso que é derramado sobre a cabeça e que desce pela barba, a barba de Arão, e que vai até as golas de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, descendo sobre os montes de Sião. Sim, ali o Senhor concede a sua bênção, a vida para sempre. Amém e amém. Projeta para a gente de novo, Letícia, o verso de número 1, que nós vamos ler em uma única voz, toda a igreja. Juntos, 1, 2, 3. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Eu tive um problema hoje, e é um desses problemas que vem para nos desafiar. A tecnologia é uma bênção, só que hoje ela falhou. Eu queria trazer para vocês o significado original da palavra comunhão, do latim. Aí eu perdi, Elisângela, o texto original e a pregação que eu passei a semana inteira escrevendo. O computador me deu um problema e eu vou ter que ir de cabeça, sem acompanhar aqui o nosso script. Amados, comunhão. Você já parou para pensar nessa pequena palavra, mas que carrega um peso bem grande? Comunhão. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem vivido em comunhão, sim ou não? O não é quem cala consente, então é não, né? Você tem vivido em comunhão? De novo, você tem desse lado aqui, você tem vivido em comunhão? Tem vivido em comunhão? A igreja toda tem vivido em comunhão? Aí eu te pergunto, é possível alguém não viver em comunhão? Quem acha que sim, diz amém. Quem acha que não, diz glória a Deus. Amados, eu me surpreendi, Lívia. Primeiro que eu pensei que a igreja estava mais acordada. Segundo, porque eu concordava com algumas pessoas em pensar que é possível não viver em comunhão. Mas fato é que todo mundo vive em comunhão. O bom e o mal. E comunhão, ela não é nem boa nem má. Comunhão, ela está ali numa homeostase. Não está nem lá, nem cá. Comunhão pode ser boa e comunhão pode ser ruim. Pastor, como que comunhão pode ser ruim? Amados, vocês já ouviram falar de um caso assim? 3 pessoas entraram na casa do fulano à noite para roubar, sim ou não? Bandidos entraram em algum lugar para fazer bandidagem, sim ou não? Isso não é comunhão? E comunhão para o mal? Sim ou não? Sim. Quando nós ouvimos falar de um atentado terrorista, e normalmente eles não acontecem em um só. Um atentado terrorista, ele tem uma grande gama de pessoas. Não é a comunhão para fazer o mal? E tem muita gente que vive na comunhão para fazer o mal. Mas também, graças a Deus, nós temos a comunhão do bem. Nós entramos em comunhão para fazer o bem. Você quer ver um exemplo? Vocês lembram quando o Sul foi alcançado por aquela enchente? Um monte de gente ficou sem casa, sem recurso, sem água para beber, sem comida para comer. Vocês lembram disso, sim ou não? Vocês lembram que a sala da igreja aqui ficou cheia de mantimentos, porque nós fomos um ponto de coleta para poder mandar para o pessoal? Vocês lembram? Quem lembra disso? Aquilo não foi comunhão para fazer o bem? Sim ou não? Nós temos um irmão que, infelizmente, faz tempo que ele não está aqui na igreja. Mas teve um tempo atrás, Júnior, que ele estava sem casa. Ele tinha o terreno, mas faltava construir. Os homens da igreja, você lembra, Emerson? Foram lá e construíram a casa junto com ele. Levaram concreto, levaram tijolo. Essa daí é a comunhão para fazer o bem. Todos nós vamos viver em alguma comunhão. O problema é que nem toda comunhão é boa. Nem toda comunhão promove o que é bom. Porque tem pessoas que estão vivendo a comunhão sozinhos.
Mas depois eu falo sobre isso. Vamos voltar ao texto. Quantos aqui estavam de manhã, só para que eu entenda, levante a mão para eu ver. Uma grande quantidade de pessoas, eu não vou me repetir demais. Esse texto, ele é um texto que acredita-se fortemente que ele foi escrito pelo próprio rei Davi. Vai aparecer na sua Bíblia como um cântico de peregrinação. Porque quando 3 vezes ao ano as pessoas iam até Jerusalém para ofertar ou para cultuar a Deus, ou uma vez por ano, aqueles que tinham menos condições financeiras, eles iam cantando canções pelo caminho. E esse texto, ele era uma dessas canções de peregrinação. Mas quem escreveu ele foi o rei Davi. E quem estava de manhã viu que eu expliquei que o rei Davi, ele escreve esse texto após a reunificação do seu reino. Davi, quando tinha entre 14 e 16 anos, ele foi ungido pelo profeta Samuel para se tornar o novo rei de Israel. Procede, não procede? Isso está nas escrituras. Davi levou um tempo considerável até se tornar o rei de Israel. E quando ele se torna o rei de Israel, ele é coroado e consagrado rei, mas a maior parte do reino, 11 tribos, não o aceitam como rei. Ele é aceito primariamente apenas pela sua tribo, pela tribo de Judá. A outra parte não aceita como rei. E o reino fica dividido, e ele fica dividido por cerca de 2 anos e meio. E nesses 2 anos e meio houve guerra, nesses 2 anos e meio houve fome, nesses 2 anos e meio houveram tragédias no meio do povo. O povo estava sem eira e sem beira. Eles estavam sofrendo. Então, Davi, ele finalmente é coroado e reconhecido pelo povo como rei de toda Israel. Todas as 12 tribos, toda a nação diz, não, verdadeiramente, você é o ungido do Senhor, você é o nosso rei. E Davi entra, é a primeira vez que nós temos uma dirigência bíblica sobre isso, de alguém entrando e sendo aclamado como aquele que é o ungido do Senhor. E aí então Davi, ele escreve esse salmo. Davi, ele fala, como é bom agora o povo estar novamente unido. Como é bom o povo novamente estar vivendo em comunhão. Como é tão bom que se assemelha à primeira vez que um homem foi consagrado. É tão bom que nos lembra daquilo que acontece no Hermon e que abençoa o monte de Sião. É bom e agradável quando os irmãos estão em comunhão, porque ali o Senhor, Ele derrama a sua vida. Ali o Senhor derrama a sua bênção. Amém? Vocês estão comigo? Agora, por que é importante? Quando nós falamos sobre comunhão, por que é importante nós ressaltarmos tudo isso? Porque embora todos vivam em comunhão, é possível que você esteja vivendo uma má comunhão. É possível que a comunhão se perca no seu coração. É possível que a comunhão se perca nos seus relacionamentos. E eu quero explicar isso para vocês. Eu quero falar isso com vocês à luz do que nos diz a palavra de Deus. E o que Ele tem para nós. Eu quero que você se pergunte hoje, como é a sua comunhão? Como é a sua comunhão na igreja? Como é a sua comunhão no trabalho, na escola? Como é a sua comunhão com a sua família? Como é a sua comunhão entre você e Deus? Como é? Que a verdade é que a comunhão bíblica, a koinonia, essa que gera vida e a gera em abundância, essa que gera a bênção e a gera em abundância, ela tem se perdido. As pessoas têm andado cada vez mais individualistas. E sabe com o que nós mais temos comunhão hoje? Quem adivinha? Como é que é? Meu amado, tem gente que vem para a igreja sem Bíblia, mas não vem para a igreja sem o celular. Tem gente que vem para a igreja sem a família, mas não vem para a igreja sem o celular. Daqui a pouco é capaz que venha alguém sem calça ou sem camisa, mas não sem celular. Por quê? Porque nós temos buscado muitas vezes uma comunhão com o eu. Uma comunhão que olha só para dentro e que não olha para o próximo.
Mas será que foi para essa comunhão que o Senhor nos chamou? Claro que não. O Senhor, Ele nos chama para uma comunhão que abençoa. E amados, quando eu e você, nós estamos juntos em comunhão, eu vou descer aqui só um pouquinho, porque a gente está falando de comunhão, eu quero chegar perto. Quando a gente está falando sobre uma comunhão entre a igreja, a palavra de Deus vai nos dizer que o Senhor, Ele está nos abençoando. E Ele está gerando algo no nosso meio. Algo no meio do seu povo. Vocês concordam com isso? Quando Davi ele fala, olha, é bom e agradável que os irmãos vivam em comunhão, o primeiro exemplo que ele usa é o exemplo de Arão sendo consagrado. Eu não sei se você se lembra desse tempo, eu não sei se você se lembra desse texto bíblico, mas o Senhor, Ele dá uma direção a Moisés, e Ele diz, olha, Arão será o sacerdote, e da descendência dele virão todos os sacerdotes que irão trabalhar no templo em Israel. E é mandado se confeccionar uma túnica, uma vestimenta sagrada. Nessa vestimenta era colocada uma placa com 12 pedras que representavam as 12 tribos de Israel. E a Bíblia vai nos dizer que então Arão ele se ajoelha perante o Senhor e ele é ungido sacerdote. E às vezes a gente pensa em ungir só como a gente unge aqui na igreja, é um pouquinho de óleo que é derramado na cabeça, mas não. Óleo e mais óleo é derramado sobre Arão, óleo e mais óleo, e ele vai se encharcando. E naquela época era comum que a barba fosse grande. Vitor, não existiam os barbeiros naquela época. E o óleo ele vai descendo, ele sai da cabeça, ele escorre pelas barbas, e ele escorre para as golas da veste. Então ele chega naquela placa sacerdotal. Você pode ler o livro de Êxodo, o livro de Levítico, vocês vão ver isso. Lê também o de Números. Ou melhor, lê a Bíblia inteira, porque você é crente, tem que ler a Bíblia. E quando ele está tomado pelo óleo, é dito, ele também está tomado pelo Espírito do Senhor. Porque não era apenas um óleo físico, João. Não era apenas algo que estava no exterior, era algo que estava sendo produzido no seu interior. Aquele óleo não representava só um perfume, aquele óleo não representava apenas ali um momento simbólico, aquele óleo representava a separação. A partir daquele momento, Arão não era mais dele. A partir daquele momento, Arão pertencia ao Senhor. A partir daquele momento, onde Arão estivesse, estaria também quem? A presença de Deus, porque ele era o sacerdote. Ele era o intermediário, ele era aquele que trabalhava em favor do seu povo. Por que Davi, ele coloca essa comparação? Porque quando nós vivemos uma comunhão bíblica, quando eu e o meu irmão, quando eu e a minha igreja, quando eu e a minha casa, quando eu e meus amigos somos um, e estamos unidos em Jesus, em comunhão com Ele, a santidade de Deus, ela se derrama sobre nós, amém? Você crê nisso, sim ou não? Jesus, ele disse uma coisa que já era realidade para o povo no Antigo Testamento. Ele disse, olha, toda vez que você entrar no seu quarto sozinho e orar ao Pai sozinho, no secreto, o Pai no secreto te vê e no secreto Ele te responde. Amém? Só que aí Jesus, ele está falando agora com os seus discípulos, e ele está falando sobre corrigir alguém. Então ele fala, alguém pecou? Vai lá e conta para essa pessoa que ela está errada. Pessoa não te ouviu? Fala com a igreja. Não ouviu a igreja? Chama 2 ou 3. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Olha que coisa maravilhosa. Eu oro no meu quarto em secreto sozinho. E Deus me vê, e Deus me responde. Agora, quando eu estou em comunhão com os meus irmãos, o Senhor Jesus, Ele se faz presente. Amém? É óbvio que o texto em que Jesus fala isso tem um contexto, mas isso não deixa de ser uma verdade. E no Antigo Testamento, e até hoje para o judeu, quando 2 ou 3 ou mais conversam sobre a palavra de Deus, Deus se faz presente no meio deles. Eles acreditam que ao ler a palavra, a Torá, sozinhos,
Deus ele está os vendo, eles estão tendo algum conhecimento, mas quando eles vão juntos para a oração, quando eles vão juntos para discutir a palavra, Deus ele se manifesta. Amados, quando eu e você vivemos em comunhão, quando eu e você estamos em comunhão com os nossos irmãos, o Senhor ele se faz presente, ele derrama a santidade dele no meio do seu povo, amém? E nós precisamos entender isso, amados, porque tem crescido a cada dia mais, e eu confesso que eu estou ficando assustado, porque tem crescido um tempo, tem crescido há muito tempo, aliás, uma cultura de pessoas que acreditam que não precisam mais vir à igreja, pessoas que acreditam que pode adorar em casa sozinho, pessoas que acreditam que não precisam mais da comunhão, pessoas, Vitor, que se chamam de desigrejados. Por quê? Porque eles amam a Deus, eles amam a palavra, amam, e eu acredito que sinceramente amam. Eles amam também os louvores, porque os ouvem, mas sabe qual é a grande verdade? Eles não querem estar junto com os irmãos, eles não querem estar lado a lado, não querem caminhar com pessoa, e a maioria dessas pessoas, Gabriel, querem isso porque se magoaram, porque provavelmente se feriram, porque alguém dentro da igreja feriu seus corações, e essas pessoas então declaram, não, eu não vou mais congregar, Deus me ouve daqui. Sim, Deus te ouve, só que você está perdendo, você não, eles, o privilégio de ter a manifestação do Espírito e da santidade de Deus. Não sou eu que estou dizendo isso, quem disse é a palavra do Senhor. Eu posso buscar o Senhor sozinho? Posso. Posso ler minha Bíblia em casa sozinho? Deve. Posso ter meu tempo de oração? Devo. Mas isso não substitui a comunhão. Isso não substitui a comunhão dos santos. Não é por isso que o apóstolo vai nos dizer, não deixemos de congregar, principalmente agora, que vem chegando o tempo do fim. Mas parece que a gente deixa de congregar por qualquer coisa, por qualquer besteira. Não é verdade? Vamos ser práticos, vamos ser sinceros. A pior coisa, Vivi, que alguém pode fazer, sabe o que é? Eu não vou para a igreja hoje não, eu não estou bem. Ô meu amado, deixa eu te fazer uma pergunta. Doutor, me ajuda. Do nada, começo com uma dor. Dor no peito. Dor no braço. Boca querendo entortar. O que eu faço? Eu vou para o meu quarto e falo, vou deitar até passar? Eu vou para onde? Vou para o hospital. Se der tempo de eu chegar lá, alguém pode fazer alguma coisa por mim. Não é assim? Aí a pessoa fala, eu não vou na igreja hoje não. Eu não estou bem. Meu amado, se você não está bem, para onde você tem que ir? Para a igreja. Mas eu estou tão chateado. Vai para a igreja, que o Senhor vai te alegrar. No mínimo você vai ver o pastor errando o tom da música aqui. E você vai dar uma risadinha. Eu estou me sentindo tão sozinho. Vai na igreja, que o que mais vai ter é alguém para te abraçar. Mas eu estou tão cansado. Vai para a igreja, porque a palavra diz, venham a mim todos estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mas nós estamos fazendo o caminho oposto. Nós, ao invés de buscarmos a comunhão dos santos, que é a igreja, para fortalecer nossa mente, para fortalecer o nosso espírito, não, nós estamos nos isolando. Amados, não fuja da comunhão, porque a comunhão é o que determina a santidade, a presença de Deus sobre a sua vida. Eu não estou dizendo que é só isso, mas é imprescindível. E meus amados, não para por aí. Davi, nesse salmo, ele cita uma outra manifestação da glória. Ele diz a comunhão entre os irmãos. É como o orvalho sobre o monte Hermon, descendo sobre os montes de Sião. Ali o Senhor determina a vida e a bênção, ou em algumas traduções, a bênção e a vida. É isso que está escrito aí, não é? Esses dias atrás eu mandei alguém pesquisar, acho que um jovem, não sei se foi você, Arthur, se foi outra pessoa, que eu pedi para pesquisar a distância entre o Hermon e os montes de Sião. Você pesquisou? 220 quilômetros, Arthur. Como que o orvalho que cai no monte Hermon, a 220 quilômetros, traz vida
aos montes de Sião? Aí você precisa entender um pouquinho da geografia. E você vai saber que um dos montes mais altos naquela localidade é o Monte Hermon. E ele é tão alto que é um dos lugares, acho que talvez o único lugar, se você for para Israel, onde você vai conseguir ver neve, neve, neve. Talvez, eu nunca fui para lá, então não sei. Se ele não é o único, ele é um dos únicos. E ele tem neve, e o pessoal que vai para lá fala calor, 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 de repente neve, 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 e aí só vê os crentes brincando com a neve. É assim. Só que desse monte, essa neve com o calor, ela começa a descer, ela começa a derreter, e ela vai virando alguns rios, e alguns braços desses rios, eles chegam até os montes de Sião, e ali ele alimenta a terra para que ela produza. Ele serve de refrigério, não somente para os animais, para a fauna e para a flora, mas também para as pessoas que vivem naquele lugar. Amados, a comunhão, ela edifica tanto, ela gera tanta vida entre nós, que aquilo que acontece longe, pode alcançar com vida alguém que está distante. Eu não sei se todos aqui sabem, mas família sanguínea, que eu tenho aqui em Dourados é a Karen e as meninas. O mais próximo de família que eu tenho está em Três Lagoas. Se eu quiser ter comunhão física com a minha família, eu tenho que andar pelo menos 6 horas de carro. 4 horas e meia se eu estiver sozinho, mas isso é assunto para outra pregação. É distante, não é? Só que esses dias atrás nós estávamos passando por uma luta. Ninguém ficou sabendo. Mas nós fomos falar com os nossos pais, com os nossos irmãos, eu, os meus irmãos, a Karen com o irmão dela. E mesmo através da videochamada, veio a oração, veio o consolo, veio a comunhão e veio a bênção. Porque a comunhão, ela não acontece só quando eu estou do lado de alguém, preferencialmente. Mas ainda que eu não possa estar geograficamente no mesmo lugar, eu posso estar no mesmo lugar espiritual, amém? Eu posso estar no mesmo lugar espiritual com meu irmão e orar por ele. É por isso que Davi dá esses 2 exemplos, amados. A comunhão nos aproxima da santidade de Deus. Amados, a comunhão nos aproxima da bênção, nos aproxima da vida. E eu disse isso aqui na parte da manhã e vou dizer de novo. Como nós temos perdido a comunhão, meus amados. E esse ano, eu digo, e não é a primeira e não é a última vez que eu vou dizer isso nesse ano. Esse é um ano que provavelmente muitas pessoas não vão exercitar a boa comunhão, vão exercitar a má comunhão. Por uma coisa simples. Eleições 2026. Amados, resgata na sua mente, resgata no seu coração, resgata. Quantas pessoas deixaram de ter comunhão em família, porque um ia votar no um, e o outro ia votar no outro? Estou mentindo ou não? Quantos irmãos deixaram de conversar com irmãos? Quantas brigas de família, virou até meme na internet. Amado, você pode ter a sua posição política, você tem esse direito, assim como você tem o dever de respeitar quem tem uma opinião diferente da sua. Agora, amado, se você faz parte de uma igreja, e você deixou de frequentar a ceia de Natal, porque você votou no Lula e seu irmão votou no Bolsonaro. Amados, a que ponto nós chegamos? Se a gente deixa de conversar, porque eu torço para o Corinthians, o Júnior torce para o Palmeiras, e o Palmeiras perdeu de 10-0 para o Corinthians. Eu vi os corintianos com uma cara feliz aqui, mas é só no campo da possibilidade. Está difícil do Corinthians ganhar alguma coisa, quanto mais ganhar de 10-0, né, Wilson? Time ruim. Com todo respeito aos corintianos.
Alguns vão querer me bater na saída. Mas, meu amado, se você ficar com raiva do seu pastor, porque seu pastor está falando que o Corinthians é um time ruim, você não entendeu o que é comunhão. Nós trocamos a comunhão por coisas pequenas. E eu disse, tem gente que vive a boa comunhão, mas tem gente que vive a má comunhão. Amados, quantas pessoas estão vivendo a má comunhão, porque não estão em comunhão com o irmão, mas estão em comunhão com a sua mágoa? Quantos irmãos, quantos aqui, muitas vezes estão deixando de ter a comunhão um com o outro, para ter a comunhão com o seu orgulho, para ter a comunhão com a sua dor. Nós temos trocado aquilo que é do Senhor por algo que é do homem. Não, pastor, mas aquela pessoa, eu não vou com a cara dela. Amado, se o Senhor te permitiu conhecer alguém, será que não é para que você seja uma bênção na vida dessa pessoa? Só que sabe o que acontece, Roberta? Muitas vezes, pessoas problemáticas caem na nossa mão, para que nós possamos abençoá-las. Só que nós não queremos comunhão com elas. Então nós queremos afastar essas pessoas. Ei, posso te falar uma coisa? Se o Senhor te permitiu conhecer alguém que dá trabalho e que precisa de ajuda, não ore para Deus tirar essa pessoa da sua vida, mas ore para que Deus dê comunhão entre você e ela, para que a sua vida seja uma bênção na vida dela. Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Porque é isso que a Bíblia fala para nós sobre comunhão bíblica. Abre para a gente, por favor, Letícia, o livro de Atos, capítulo de número 2. Abre para nós, Lucas, por favor. Atos 2, verso de número 42. Eu não precisaria abrir. Assim como nós não precisaríamos abrir o Salmo 133 para lermos e declararmos o que declaramos, nós não precisaríamos abrir para dizer o seguinte: e eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Passa para a gente, Lucas. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Passa, Lucas. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Ter tudo em comum nada mais é do que ter comunhão. Continua, Lucas. Eles vendiam as suas propriedades e bens e os distribuíam conforme a necessidade de cada um. Mais um, Lucas. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e singeleza de coração. E o mais lindo de todos, louvavam a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Apareceu unidade, apareceu comunhão, apareceu tudo em comum. E essa era a característica da igreja primitiva. A igreja nasce e surge enquanto instituição. Enquanto instituição, eu estou dizendo aqui. Quando Jesus está com os discípulos, a igreja já existe, mas ela existe como um movimento. Ela passa a existir naquele momento oportuno em que Deus, em Jesus, declara: tu és Pedro, e sobre essa pedra eu edifico a minha. Vamos lá, gente, essa palavra vocês sabem. Edifico a minha. Ali é o início, não é? Primeira vez. Só que aqui, no texto que nós lemos, é quando a igreja começa a se estruturar. Para quê? Para viver em comunhão. Agora estava escrito assim: e eles louvavam a Deus todo domingo. Eles tinham algumas coisas parecidas. Eles até ficavam com pena e oravam quando alguém estava com alguma dificuldade. E cada um vivia na sua. É isso que o texto está dizendo? Não. O texto está dizendo, Evelyn, o seguinte: eles tinham tudo em comum. Eles estavam preocupados, Jacirene, em tudo uns com os outros. Eu tinha uma propriedade e eu não tinha nenhuma conta para pagar. O Gabriel tinha
nenhuma propriedade e um monte de conta para pagar. Eu ia lá e vendia o que eu tinha para dar para ele, pagar a conta dele. Por quê? Porque o sofrimento dele era o meu sofrimento. E a alegria dele era a minha alegria. E juntos nós buscávamos ao Senhor com alegria. E cantávamos diariamente no pátio. E louvávamos diariamente ao Senhor. E diariamente partíamos o pão de casa em casa. E diariamente o Senhor acrescentava os que iam sendo salvos à comunhão da igreja. Hoje nós podemos dizer com sinceridade que nós vivemos uma comunhão da igreja, sim ou não? Para a maioria de nós é não. Porque para a maioria de nós, a comunhão é 1h30 no domingo à noite. Para muitos de nós, a comunhão na igreja é quando 2 ou 3 se reúnem para falar mal de outros. Para muitos de nós, a comunhão é vir aqui buscar uma bênção ou uma palavra de motivação, mas a resposta é não. Não é para sermos assim. Nós precisamos ver a comunhão da igreja em tempo e fora de tempo. Viver a comunhão da igreja quando alguém está sofrendo, quando alguém está chorando. E estendermos a mão e perguntarmos o que eu posso fazer de forma prática para saciar a sua fome, a sua sede. Ser igreja não é se reunir no domingo à noite. Nós estamos aqui reunidos para louvar a Deus. Ser igreja é ser um com o meu irmão. Ser igreja é estarmos juntos, é amarmos, é perdoarmos, é investirmos. E isso é comunhão de verdade. Amados, talvez aqui hoje tem alguém que está sofrendo, tem alguém que está chorando, talvez tenha alguém aqui no nosso meio que está com uma conta para pagar na semana que vem e não sabe como. Talvez tenha aqui alguém que está triste, tomado da depressão e tudo precisa de um abraço. E nós pensamos que cantarmos 5 louvores, ouvirmos uma palavra de 45 minutos até agora é o suficiente para declararmos que vivemos em comunhão. Ei, essa semana alguém aqui dentro, chorou e disse: eu não sei o que eu vou fazer da minha vida. Você sabe quem foi? Essa semana, alguém daqui do nosso meio entrou dentro de um banheiro com uma gilete para cortar os pulsos, porque queria desistir de viver. Você já foi lá visitar e dar um abraço e ver como está o machucado nos pulsos, sim ou não? Porque tem faltado comunhão, porque tem faltado sermos um, porque tem faltado sairmos no domingo à noite e irmos viver a vida como uma família em Cristo Jesus. É por isso que nós já não podemos cantar mais canções que dizem: eu sou um com você no amor do nosso Pai, porque nós não queremos ser um, porque nós não queremos ter misericórdia, porque para nós é mais fácil nós criticarmos, apedrejarmos, dividirmos, ao invés de estendermos as mãos. A igreja não foi feita para ser um lugar de julgamento. A igreja foi feita para ser um lugar de restauração, de renovação e de refrigério. Agora, meu amado, minha amada, a pergunta que você tem que se fazer é: que tipo de igreja você tem sido? Que tipo de comunhão você tem vivido? Amados, nós temos aqui o desejo de sermos uma grande igreja, amém? Amém ou não? Quem aqui deseja ver vidas ser salvas nessa igreja? Diga amém. Quem aqui acha que nós temos que investir no evangelismo? Diga glória a Deus. Só que nós temos um irmão aqui, o irmão Juliano, que é o líder da ação de expansão missionária da nossa igreja. E todo mundo que ele procurou para entrar nesse ministério disse não para ele. Nós falamos tanto que queremos ser uma igreja grande, uma grande igreja. Queremos ver as portas se alargarem, as paredes serem derrubadas. Mas quando o Senhor espera contar conosco, a gente diz não. Porque tem faltado comunhão. Cadê a Duda? Não está aqui a Duda. E o Rafa está por aqui? Nenhum dos dois está aqui.
devem estar trabalhando. Eu não sei há quanto tempo. Não sei há quanto tempo. Eles estão ali fora, no estande das células. Eles têm dado o melhor deles. Mas tem gente que nunca passou por lá. Nunca perguntou como é que funciona. Porque não quer viver em comunhão. Aí a Paola perguntou aqui, todos aqui fazem parte de uma célula, quem é que não faz parte da célula? 2 ou 3 levantaram a mão. E eu falei, é melhor mesmo. Porque mentir para o pastor e para a Paola é uma coisa, agora mentir para Deus é pior, né? Quantos de nós inventamos desculpa para não estarmos juntos numa célula, em comunhão? Quantos de nós inventamos desculpas para não estarmos juntos e unidos no discipulado? Quantos de nós preferimos passar o nosso tempo pensando besteira? Amado, o Senhor está te chamando para viver comunhão. Comunhão no reino. Comunhão que traz santidade. Comunhão que traz bênção. Comunhão que traz vida. E por que as coisas não têm acontecido? Porque tem faltado disposição. Qual que é o meu desejo hoje? E nós vamos finalizar. Meu desejo é que você saia daqui comprometido com o reino de Deus. E amado, amada, comprometimento com o reino de Deus não tem a ver com comprometimento com o culto do domingo à noite. Irmão Ezequiel pregou hoje em Vila Seac, né? Eu vi que a casa estava cheia. Domingo que vem tem pregação com um pregador convidado lá. Dos 6 anos que fazem que eu estou aqui, 2021 para cá, primeiro aniversário que nós vamos celebrar lá, do tempo que eu estou aqui. Descobrimos a data, o nosso irmão Carlão nos ajudou. Estamos fazendo 34 anos. 34 anos de congregação. É uma bênção, não é? É, não é? Laranja Lima está construindo, o Ellen e a Jane foram lá hoje de manhã, ministraram. Uma bênção. Uma bênção, né, Beth? Uma bênção, né, Oséias? Tá ficando bonito, não tá? Daqui a pouco vai estar grande. Só que ir para o culto de Vila Seac, construir em Laranja Lima, com todo amor e respeito, não é comunhão. Isso pode fazer parte? Pode fazer parte. Comunhão de verdade é colocar o meu coração na miséria e na dor do outro. Comunhão de verdade é caminhar lado a lado com pessoas. Aí essa comunhão, aí vai gerar construção, culto. Comunhão não tem a ver com lugar, igreja. Comunhão tem a ver com pessoas. Como é que você tem vivido a sua comunhão? Quero te convidar a se colocar de pé. Quero chamar o Ministério de Louvor a subir aqui. Eu quero chamar de uma forma bem rápida aqui à frente todos os nossos líderes de células. Todos os líderes. Adriana, vem aqui. Podem virar para a igreja. Podem se virar para a igreja. Vem aqui, Adriana, para ficar mais... Aqui, Adriana, ficar mais logístico. Vem aqui. Isso. Bom, ali também. Isso aí tá bom. Lauze, Josuel, como que é o nome da célula de vocês? Farol. Célula Farol. Márcia, como que é o nome da célula de Ebenezer? Ebenezer. Paola, tem nome? Estação de Graça. Estação de Graça? Ó, chique. Emaús. Emaús. Ousado Amor. Amor. A gente vai fazer essa semana. Ok, tudo bem. Oi? 1 mês, é. Gente, é a nossa célula aqui que acabou de nascer. 2 oficialmente, né? Mas a última agora, e assim, já tá bombando. Com gente. E eu vou falar uma coisa, tenho ficado feliz. Não que eu não fico com as outras, eu fico com todas. Mas hoje, praticamente, 100% de gente que não é da igreja, né? Mas que vão ser no nome do Senhor Jesus. Tem célula? Tem o nome da célula? Corações Unidos. Corações Unidos. É a célula de casal da igreja. Olha que maravilha. Aí, deixa eu subir ali, né? Que o pessoal me vê. Sou baixinho. Qual dessas células você tem ido? Porque deixa eu te falar, a célula hoje
é o ambiente de comunhão. A comunhão você não vai desenvolver aqui no culto. Aqui a gente vai vir para a comunhão com Deus, para a comunhão macro, ok. Só que o tete a tete, o dia a dia, o coração no coração, você vai desenvolver é através dessa comunhão. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos orar por vocês. E você vai ser ungido pelo seu líder de célula. Olha que maravilha. Então todo mundo que vai na célula do Josué e da Laus vão vir aqui. E eles, eu não sei o que eles vão falar, mas eles vão orar por vocês e vão abençoar cada um de vocês. Você que vai na célula da Márcia, e talvez tenham poucos aqui, porque a da Márcia também, a grande maioria não é da igreja. Não se preocupa não, o Alisson vai representar a Thalita que está lá com as crianças. Aí a Márcia vai orar, e aí a mesma coisa com a Paola, a mesma coisa com a Roberta, o pessoal da célula da Adriana e da Eracilda, do Júnior, da Ana Paula, do Luiz, da Juliana. Você vai sair do lugar onde você está e você vai fazer uma fila. E eles vão orar e vão ungir vocês. Porque na comunhão de vocês o Senhor vai gerar. Amém? Só que, amado, eu queria te pedir uma coisa diferente. Eu queria que você, pela fé, saísse do seu lugar hoje e desse um passo em direção ao sobrenatural de Deus na sua vida e à comunhão, e dissesse: olha, eu não vou na célula da Adriane, que eu não vou em nenhuma, mas nesse final de semana, ou melhor, nessa semana, eu vou perguntar quando vai ser e onde vai ser, e eu estarei lá. Ah, eu sou jovem e não vou na célula dos jovens na casa da Roberta. Pois você vai vir aqui, porque nós temos células. Ei, quantos dos nossos tem na própria igreja, mas estão tendo que beber fora? Com qualidade, não estão aqui porque estão trabalhando, mas o nosso irmão Rafael, nossa irmã Eduarda, eles têm trabalhado duramente para que a célula seja uma bênção no nome de Jesus. A Karen vai lá também, porque eu estou esquecendo que eu também tenho uma célula. Então vai lá, Karen, do lado de Josué. E quem é da célula do pastor, vai lá na Karen que ela vai orar. E aí, amado, você vai sair do seu lugar e você vai onde você tem congregado em comunhão. E se você não tem ido em uma célula, mas eu quero te desafiar que você vá agora. Vá em um desses líderes. E eles vão orar por vocês. Nós vamos declarar a comunhão no nome do Senhor Jesus. Amém? Tá bom, Jesus. Que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Deixa eu chegar, não coloca a mão em cima, coloca a mão em cima. Eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Fica mais fácil. Único que é digno de Amado, amada, não se detenha. Procure uma célula, saia do seu lugar. Tem lugar aqui para os jovens. Tem lugar aqui para os casais. Tem uma célula nova que está nascendo aqui agora e você pode vir. Receba uma oração. Eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo nosso ser a ti. Coroamos a ti, ó Rei Jesus, coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés,
consagramos todo nosso ser a ti. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti. Amados, quem está em oração, permaneça em oração. Fala uma coisa para mim, Júnior. Toda quarta-feira, às 7h30, na rua dos Missionários. Qual que é o bairro? Eu não sei próximo da onde. Jardim Vital. Amado, deixa eu te falar, de repente você não está indo numa célula. Eu queria te desafiar. Vem aqui na frente. Você que fala, olha pastor, eu quero conhecer, eu quero entender, eu sei como que é. Quero te desafiar a vir aqui com o Júnior, com a Ana Paula. E nós vamos orar por vocês. Se não quiser vir agora, pega o telefone depois, mas eu queria te desafiar. Talvez você é casado e ainda não tem participado da célula de casais. Eu queria te desafiar verdadeiramente a vir aqui à frente e a receber uma oração. Amado, amada, o Senhor, Ele tem algo para você. Não permita que essa comunhão ela seja tirada. Não permita que essa comunhão seja roubada, meus amados. No nome do Senhor Jesus, nós queremos uma igreja em comunhão, uma igreja que caminha junto, uma igreja que vive o reino. No nome do Senhor Jesus. Vamos nos colocar de pé, vamos cantar essa canção enquanto os nossos irmãos estão orando. Todo o seu coração, com toda a sua força, no nome do Senhor Jesus. O único que é digno de receber A honra e a glória, a força e o poder. ao Rei Eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. O único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos
pés. Consagramos todo nosso ser a ti. Consagramos todo nosso ser a ti. Consagramos todo nosso ser a ti. Existe um rio, Senhor, e todo teu grande amor. Ouça o teu Espírito Santo. Água Deus, eles não se discutiram, do trono, mas que a alegria do Senhor seja a força renovadora de hoje. E que eles sejam, Pai, testemunhas de quem tu és e da tua vida, que gera vida. Oh, Pai, eu te entrego, Senhor, a vida do Senhor. passar. Tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Este rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Pai, nós nos colocamos na tua presença, Pai. Cada um dos teus filhos e filhas, Pai, que hoje lidera uma célula, que lidera um grupo de conexão, Pai, recebeu, Senhor, uma palavra, e eu declaro uma palavra profética, Pai, para que o Senhor os use sobremaneira na cidade de Dourados e dentro dessa igreja. Eu declaro agora profeticamente que cada uma dessas células seja, Pai, como uma árvore plantada à beira de ribeiro, uma árvore que produz fruto em tempo e fora de tempo, não frutos para nossa glória, não frutos para a glória da igreja metodista, mas frutos para a honra e glória do Senhor Jesus. Faz deles, Pai, um manancial de águas vivas, papai, onde os sedentos e sedentas possam se saciar, papai, no nome de Jesus. Duda, vem cá, Duda, sobe aqui. Líderes, estendam suas mãos para cá. Amados, eles são os líderes da célula e a Duda é a líder dos líderes. Ela lidera os líderes de células, para que eles possam se organizar de forma profética, para que eles possam se organizar de forma logística. Então vamos orar também por ela. Pai, no nome do Senhor Jesus, que a Maria Eduarda seja cheia do teu Espírito, seja cheia do teu poder, seja cheia da tua ousadia, Pai. Ó Deus, dê a ela uma visão estratégica, Senhor, para o crescimento da tua igreja, Pai, para o crescimento numérico, para o crescimento espiritual, Pai. Ó Deus, usa a tua filha, Pai, que ela não seja refém do medo, Pai, que ela não seja refém das dúvidas, Pai, mas que ela confie, Pai, no Senhor, porque é o Senhor quem dá o plantio, é o Senhor quem rega a semente, e é o Senhor que dá o crescimento. Ela é só o instrumento, Pai.
No nome de Jesus, Pai, que ela seja abençoada, que ela seja honrada e que a vida dela seja um instrumento de comunhão para a tua igreja. No nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, Duda. Pai, eu oro pela tua igreja, Pai. Eu oro para que haja uma comunhão santa no nosso meio. Eu oro, Senhor, para que no nome de Jesus nós possamos experimentar dia após dia, Pai, o acréscimo daqueles que serão salvos. Mas nós sabemos que para que isso aconteça, primeiro nós temos que ter disposição de termos tudo em comum, Pai. Primeiro nós precisamos, Pai, viver a comunhão todos os dias. Nos ajuda a sermos uma igreja que parte o pão. Nos ajuda a sermos uma igreja que se compadece da dor do irmão. Nos ajuda a ser uma igreja que vive uma comunhão bíblica, uma comunhão que manifesta a tua santidade, uma comunhão que manifesta a tua vida, uma comunhão que manifesta a tua bênção, papai. Faz de nós essa igreja, Pai, onde o nosso irmão, a nossa irmã tem prazer de estar, papai. Oh Deus, e se existe alguém no nosso meio, Pai, que tem tido comunhão com o rancor, com a dor, com as raízes de amargura, agora, papai, no nome do Senhor Jesus, eu quero te pedir, libera essa mente, libera esse coração, libera, Senhor. Eu quero te pedir, Pai, que as amarguras de famílias que discutiram por políticas, Pai, que elas sejam desfeitas. Pai, eu quero te pedir, desfaz toda a amargura, Pai, dos corações, Pai, que se dividiram quando deveriam ter se unido. Dá a nós um tempo de comunhão viva, de comunhão eficaz, de comunhão que produz a bênção. No nome do Senhor Jesus. Nós queremos ser um com os nossos irmãos. Nós queremos ser um com o Senhor. Permita-nos, Pai, vivermos a comunhão contigo todos os dias. No nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Aplauda o Senhor mais uma vez. Louve ao Senhor com as suas palmas. E agora receba a bênção do Senhor, meu amado, minha amada. Que o Senhor te dê uma semana abençoada. Que Ele te abençoe e te guarde. Abençoe os seus deitar e o seu levantar, que em tudo que você fizer você seja bem sucedido, porque o Espírito do Senhor te acompanhará no nome do Senhor Jesus. E meu amado, minha amada, que a paz de Deus que excede todo entendimento humano guarde a vossa mente, que o amor de Jesus Cristo, o Senhor, transborde nos vossos corações, e que a consolação do Espírito Santo te acompanhe em todos os tempos e lugares, que sobre nós esteja a bênção do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. A igreja diga amém. E vamos na paz do Senhor Jesus.